Bom, vamos lá. Comecei gravando aqui, certo? Hoje a gente vai para a nossa 11ª aula. A gente queria continuar ainda no período do da chamada crise da dívida externa, né, ou do governo Figueiredo. E o que eu pretendo, meu objetivo na aula de hoje é mais a gente olhar um pouco o dia a dia, ou talvez melhor, o ano a ano da política econômica durante esse governo Figueiredo, né, do que na aula passada. Né? Na aula passada, a gente deu uma visão mais genérica sobre a crise da dívida, sobre como ela impactou, especialmente no balanço de pagamentos brasileiro, e a partir daí como que essa dívida, essa crise, ela foi de alguma maneira solucionada, certo? Solucionada principalmente do ponto de vista externo, que vamos dizer assim, foi a ideia da geração de superávitos comerciais. Então isso a gente olhou um pouco na aula passada. Na aula de hoje, a gente obviamente vai manter o mesmo temário, mas eu queria ver um pouco o dia a dia disso, certo? O dia a dia ou o ano a ano disso. Né? Como eu disse na aula anterior, essa crise da dívida é uma crise que se arrastou um pouco. Né? Ela não é uma coisa que chegou ali no dia 15 de janeiro de 1979, certo? E foi solucionada no dia 2 de fevereiro. Certo? Quer dizer, é uma crise que se arrasta e vai tomando um pouco, vai se complicando ao longo do tempo. Né? Se inicia efetivamente em 79, 80, certo? Mas ela tem um ápice, vamos dizer assim, em 82, 83. Né? E o Brasil foi reagindo a essa crise de uma maneira inicialmente mais leve e depois vai apertando. Né? Então, esse é um pouco o objetivo da aula, de ver como é que essas coisas foram acontecendo. A gente viu um pouco isso na aula passada, mas acompanhando um pouco quais são as políticas econômicas que o governo efetivamente usou para ter essas soluções que a gente viu na aula passada. Né? Quais são os instrumentos de política que ele valeu para fazer essa solução, vamos dizer assim, enfim, esse enfrentamento da crise. Né? Então, é um pouco isso a ideia, né? Só para a gente retomar o que a gente viu na aula passada. Né? A crise da dívida externa ela começa, vamos dizer assim, em 79. Né? De um lado, além, né, do próprio aumento do preço do petróleo, a gente tem um segundo choque do petróleo, que não é pequeno, tá certo? Mas já no meados de 79, o Fed americano ele passa a adotar uma política monetária bastante restritiva e sobe as taxas de juros nos Estados Unidos com a intenção de atrair capital para os Estados Unidos, né, e tentar aí, tá certo, conter a tendência de desvalorização do dólar, né, e promover a revalorização do dólar, né, sair do que a gente costuma chamar de a era do dólar fraco para a era do dólar forte. E isso vai ser mantido e ampliado, certo? Inclusive com algumas mudanças na própria política fiscal, quando o Reagan assume, né? O Ronald Reagan assume em 80, né? Ele eleva ainda mais as taxas de juros, né? E efetivamente transforma os Estados Unidos como o grande absorvedor de liquidez da economia mundial, né? E isso teve como repercussão no Brasil, além do choque dos preços do petróleo, vamos dizer assim, em primeiro momento, uma elevação dos custos da dívida externa brasileira, dívida essa que a gente tinha contraído ao longo dos anos 70, e uma boa parte dessa dívida contraída foi contraída com taxas de juros flutuantes, ou seja, elas estavam ancoradas nas taxas de juros americanas ou inglesas, e na medida que as taxas de juros variavam também o custo da dívida brasileira, e nesse momento, então, variou para cima, aumentou o custo. Certo? E, ao mesmo tempo, também vou tendo cada vez mais dificuldade em renovar a dívida, né? De fazer o que se fazia muito, né? Que era empurrar a dívida externa com a barriga, que era
Vamos dizer assim, na medida que a dívida ia vencendo, você ia contraindo novas dívidas para repor a dívida antiga. Isso é cada vez mais difícil de fazer, né? As exigências dos credores internacionais é cada vez mais complicada, certo? Cada vez taxas de juros mais elevadas, então a renovação dos empréstimos externos vai ficando difícil, né? Até chegar num ponto, em 82, no segundo semestre de 82, que foi praticamente impossível conseguir novos financiamentos internacionais, a não ser financiamentos mais, vamos dizer assim, de governo a governo ou de algumas entidades supranacionais, como o FMI, alguma coisa parecida com isso. No mercado privado de financiamento, a gente passa a ter muita dificuldade, né? Na verdade, a palavra muita dificuldade é um eufemismo para você não consegue, certo? Então, a partir, grosso modo, de setembro, outubro de 82, o Brasil não consegue mais colocar novas dívidas no mercado, né? E ele, né, ao não conseguir rodar, vamos dizer assim, ou carregar essa sua dívida, ele acaba declarando, vamos dizer assim, a sua incapacidade, a sua impossibilidade de de pagar, vamos dizer assim, o principal da dívida anterior, mas ele ainda se compromete a pagar pelo menos os juros da dívida que está vencendo ali, certo? Quer dizer, no começo, alguns juros ele consegue, inclusive, transformar em dívida nova, tal, mas a partir de um determinado momento você só consegue dívida nova, como eu disse, no Fundo Monetário, no Banco Mundial e alguns órgãos não privados exatamente, né? E você continua ali no máximo pagando a dívida velha, os juros da dívida velha, mas sem pagar o principal, né, sem devolver o principal. Então o Brasil tem um acordo, vai fazer um acordo aí com o Fundo Monetário, que é um pouco o líder aí do sistema financeiro internacional, e nesse acordo enquanto que ele renegocia toda a dívida externa, né, o principal da dívida externa, ele se compromete a continuar pagando os juros daquela dívida, né? E mesmo o pagamento desses juros não é simples, né? A gente viu no ano passado, esses juros vão chegar no montante aí, a gente tem uma dívida por volta de 90 bilhões de dólares, né? Mas os juros se elevam a alguma coisa por volta de 13 bilhões de dólares por ano. E a gente vai pagando esses juros durante esse período. E como a gente não consegue nova dívida, né, esse pagamento tem que sair de dinheiro que o Brasil tem. Certo? E as reservas brasileiras vieram abaixo, né, vieram quase zero, ficou 3, 4 bilhões de dólares de reservas. Então, para conseguir esses 13 bilhões, o Brasil foi forçado a gerar um superávit na balança comercial para poder pagar a balança de juros e fechar esse endividamento. Diga. Desculpa interromper, mas o senhor está passando os slides aí ou não? Para nós está aparecendo só a primeira página. Tá, acho que eu não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Agora passou. Agora passou, né? Vamos ver. Eu acho que preciso apertar um botãozinho aqui que eu esqueci. Esse aqui. Não tinha andado muito, só estava aqui nessa lâmina aqui, que era a primeira, justamente. Né? Então, essa era a situação que você estava, né? Essa geração desses superávites comerciais, né? Para fazer frente ao pagamento da dívida externa. Né? E para isso você fez, então, o que a gente chama de controle da absorção interna, da absorção doméstica, né? O controle da demanda agregada, se quiser, né? Para reduzir as importações e, de alguma maneira, estimular as exportações. Né? E para isso a gente usou uma série de políticas que a gente deve ver hoje. Né? E também você tem, principalmente no final, mais no final do período, lá por volta de 84, 85, os efeitos, vamos dizer assim, do segundo PND, daqueles investimentos que começaram a aparecer. Né? Possibilidade de reduzir algumas importações de petróleo, possibilidade de exportar alguns minerais, etc.
Né? Então, é isso que a gente viu na aula passada, certo? Quer dizer, né, principalmente gráficos como esse, né? A balança, antes da crise, a gente tinha uma balança das ações correntes negativa, mais uma balança de capitais positiva. No início da crise, né, a balança de transações correntes, que era negativa, ficou mais negativa pelo choque do petróleo, e, portanto, a balança comercial ficou mais negativa do que já era. Com o choque de juros, a balança de rendas, os juros pagos, ficou mais negativa ainda, né? E a balança de capitais, então, ela tinha que financiar essa balança de transações correntes negativa. E é cada vez mais difícil para a balança de capitais poder financiar isso. Ela ainda é positiva, mas cada vez menos positiva. De modo que eu começo a usar um pouco as minhas reservas, as reservas vão caindo, até o momento onde, né, eu tenho aí o ápice da crise, certo? Que é final de 82, começo de 83, onde a balança de capitais é zero, né? A balança de capitais com o setor privado é zero, na balança de capitais só tem acordos com o Fundo Monetário, coisa parecida com isso. Né? A minha balança de rendas, os juros pagos, é extremamente negativo. Né? Dado que eu não tenho mais reservas, certo? Eu tenho que, de alguma maneira, financiar a balança de capitais, né? Já que eu tenho a balança de capitais também zerado, eu tenho que ter o resto da balança também zerado, o balanço de transações correntes tem que estar zero. Né? Para a balança de transações correntes estar zero, eu preciso ter uma balança comercial do mesmo tamanho da balança de rendas. Né? E é isso que vai acontecer. Né? Então, aqui a gente vê os juros aumentando, certo? A balança de capitais zerando, né? Você não tendo mais fluxos autônomos de capitais, e aí a geração dos superávites comerciais para você ter aí um saldo na balança comercial compatível com a balança de serviços e zerar o balanço de pagamentos. Né? Então, isso que a gente viu na aula passada, certo? Quer dizer, e o que eu queria ver com vocês hoje é um pouco como é que isso aconteceu no dia a dia. Aqui também tem o gráfico que a gente viu na aula passada, né, com o Brasil, essa linha vermelhinha é a balança de capitais, a entrada de dinheiro no Brasil, a gente vê que paga a entrada de dinheiro, né, não tem mais novos fluxos de capitais. A dívida externa é uma coisa interessante, né? Apesar de parar os fluxos de capitais, a dívida externa continua crescendo um pouco no Brasil até mais ou menos 85, 86. Né? Isso aqui é por conta de tanto de dívida que você contrai com o Fundo Monetário, com outros entes, né? Assim como com uma parte de alguns juros que alguns bancos aceitam renovar os juros e você pagar os juros com dívida nova, certo? Né? Reciclando os juros. Os juros antigos vira nova dívida. Certo? É por isso que a dívida ainda está crescendo, mesmo que não entre mais capitais. A dívida está crescendo na linha azul, vocês veem até 86, mas não tem mais a entrada de fluxo de capitais mesmo com a dívida crescendo. E aqui, então, os déficits, as crises, né, 81, 83, os PIBs negativos aqui. Então, mas a ideia hoje é, como eu disse, a gente olhar um pouco o ano a ano aí do governo Figueiredo, né? E acompanhando esse aprofundamento da crise e vendo um pouco o que o governo vai fazendo para enfrentar essa crise. Né? Então, eu vou dividir aqui em, grosso modo, 5 fases, né? Quase que ano a ano, não é exatamente ano a ano, mas, né, os primeiros 6 meses ainda é o Mário Henrique Simonsen, o principal comandante da política econômica. Depois ele vai ser substituído pelo Delfim. O Delfim tem um primeiro momento meio estranho, né, que a gente chama de a heterodoxia delfiniana. Esse ano 79 e 80, o Brasil ainda está crescendo, ele não tem uma crise, né? A gente vê pelo gráfico anterior que até 80 é um ano bom de crescimento, 79 também, dá 7, 9% de crescimento, 79 e 80. Aí, a partir do final de 80, o Brasil entra, de fato, no chamado ajuste voluntário. O próprio Delfim faz o processo de ajuste da economia brasileira. Esse ajuste, no início, a gente chama de um ajuste voluntário, porque é um ajuste que não carece, vamos dizer assim, de você recorrer ainda ao Fundo Monetário. Né?
E depois, principalmente a partir de 82, quando a crise se mostrou mais profunda, né, quando a crise externa, né, o acesso aos fluxos de capitais se mostraram mais difíceis, o Brasil foi obrigado, então, a continuar o seu ajuste, mas agora sob supervisão do Fundo Monetário Internacional. Então, o Brasil foi ao fundo, vamos dizer assim, em 82, final de 82. Oficialmente, ele foi no começo de 83, certo? Mas, enfim, todo mundo sabia que o Brasil estava negociando com o fundo desde o segundo semestre de 82, mas não se revelava, né? Esse período 80 83, então, é o período, eu acho, da recessão interna no Brasil também, né? E aí, para terminar o governo Figueiredo, a gente ainda tem um ano, que é o ano de 84, e o Brasil ainda está sob supervisão do FMI, mas é um ano que, apesar de tudo, você tem um certo crescimento econômico, né? Volta a ter um crescimento econômico, como a gente vê aqui no gráfico, né? 84, 85 já é o governo Tancredo Sarney, tá certo? Mas, pelo menos uma parte dele, uma parte grande, em 84 a gente vê que já tem um crescimento. Então, eu queria pegar esse período aí, dar uma olhada no que está acontecendo ano a ano e fazer alguns comentários aqui, certo? Então, aqui, o início do governo Figueiredo, depois da transição, né, tem uma mudança importante de configuração administrativa do Brasil, né? O Simonsen era o ministro da Fazenda e ele continua sendo o todo-poderoso da economia, pelo menos por alguns meses, né? Só que ele muda de local, né? Ele sai do Ministério da Fazenda, mas vai para o Ministério do Planejamento, né? E quem assume o Ministério da Fazenda é o Rischbitter, né? O Carlos Rischbitter, que é esse que está na foto aí. E ele assume o Ministério da Fazenda, né? O Simonsen, quando ele vai para o Ministério do Planejamento, certo? Quer dizer, ele foi, em parte, para controlar principalmente o orçamento, certo? A montagem dos orçamentos, e levou consigo uma parte da Fazenda, que é a execução orçamentária, e ele leva com ele, né, vários instrumentos que tradicionalmente são fazendários, né, que vão parar no Ministério do Planejamento, né, nesse período aqui. Então, o Ministério do Planejamento passa a ser o centro, vamos dizer assim, da atuação econômica do Brasil. O Ministério da Fazenda continua tendo uma série de atribuições, principalmente na parte mais monetária, creditícia, financeira, vamos dizer assim. Na parte orçamentária, de execução orçamentária, déficit público, essas coisas todas, isso vai ficar na mão do planejamento. Inclusive, a própria Receita Federal, que é um órgão clássico do Ministério da Fazenda, foi parar no Ministério do Planejamento por alguns meses. Por alguns meses, não, por todo o governo Figueiredo. Então, você tem essa mudança, né, aí. O Simonsen, então, assume o planejamento, o Rischbitter vai para a Fazenda, o início do governo, né, é um cenário que veio do final de 78 e no início de 79, já começam os primeiros problemas, né? Os primeiros aumentos das taxas de juros já se dão no finalzinho de 78, né? Mas 79 as coisas vão ainda no começo, mais ou menos, né? Mas você, né, já cheira, vamos dizer assim, no ar o cheiro de crise, certo? E já também em 79 começam os primeiros sinais também de aumento do preço do petróleo, tem um conflito no Irã, enfim, tem uma série de complicações, né? E aí a discussão volta a se colocar no Brasil, certo? Sobre qual é o tamanho dessa crise que viria, certo? O que a gente deve fazer, né? O Simonsen começa a apontar de que é preciso, dessa vez, entrar de fato numa certa austeridade fiscal, né? De fazer uma política mais austera, né? O que é essa política mais austera? É diminuir investimentos públicos, principalmente os investimentos públicos chamados não prioritários, né? Os não prioritários são aqueles que não estavam na alçada do segundo PND, né? São investimentos públicos, né? A gente viu nas aulas anteriores que os investimentos do segundo PND demoraram a começar a andar, né? Levaram 1 ou 2 anos para começar a funcionar,
né? Então, em 78, final de 78, começo de 79, aqui, esses investimentos ainda não estão maturados, né? Então, a ideia aqui é você começar a cortar alguns investimentos, mas não os que estavam no segundo PND e que ainda não se maturaram completamente. Por outro lado, cortar alguns gastos, principalmente alguns subsídios que o Brasil voltou a sempre dar, certo? Subsídios ao trigo, subsídios, né, que é clássico, né? Apertar um pouco o controle monetário. Vamos lembrar que o último ano do próprio Simonsen, à frente do Ministério da Fazenda, teve um certo descontrole e a inflação saiu um pouco de prumo, certo? Quer dizer, né, o ano de 78. E a ideia, talvez, agora é voltar a pensar no câmbio, certo? Quer dizer, tentar, talvez, começar a usar o câmbio de novo como uma política para enfrentar uma crise externa. Vamos lembrar que a gente não usou o câmbio em 74, existia lá a tal da controvérsia das elasticidades, né, se o câmbio teria efeito ruim ou não sobre qual é o tamanho do efeito positivo do câmbio sobre a balança comercial e qual era o efeito do câmbio também sobre a inflação. Então, em 74, se acreditava que os efeitos ali eram baixos sobre a balança comercial e altos sobre a inflação. Mas o que provavelmente deixou muita gente com o pé atrás em 74 para usar uma desvalorização de câmbio foi o fato de que uma boa parte das empresas privadas no Brasil, das grandes empresas, estavam endividadas em moeda estrangeira, e essa dívida em moeda estrangeira, se fosse, vamos dizer assim, se você tivesse tido ali uma desvalorização de câmbio, essa dívida poderia se tornar uma dívida impagável para essas empresas, e essas empresas poderiam vir a ter uma falência relativamente grande de empresas importantes no Brasil, como a gente vai ver acontecer, por exemplo, no ano de 2000, 2001 na Argentina, como a gente viu acontecer em 98 no Sudeste Asiático, etc. Então, esse é um cenário possível. E por que agora, vamos dizer assim, em 79, você começa a olhar para o câmbio e falar, não, mas esse problema já não acontece mais, né? A discussão sobre as elasticidades continua ocorrendo, certo? Mas a discussão sobre as taxas o efeito das taxas de câmbio sobre as estruturas patrimoniais mudou. Por que mudou? Porque as empresas estão menos endividadas. Quem está endividado agora, em 78, 79, é o governo. Então, se tem um efeito negativo, é sobre o governo, mas não sobre o empresariado nacional, né? Então, politicamente, é mais possível você se valer de uma desvalorização real da taxa de câmbio nesse momento. Então, essas discussões começam a surgir, né? Existem, então, os defensores, como o Simonsen, de um viés mais austero, né? E na esplanada dos ministérios, certo? Lá na Brasília, tem alguns prédios lá, alguns ministérios que se posicionam claramente contrários a essa posição do ministro do Planejamento, né? De que se a crise apertasse, a gente faria uma política mais austera, né? E esses prédios aí na esplanada eram principalmente dois prédios importantes, né? Um é o Ministério da Agricultura, na época, que era comandado pelo Delfim Neto. Então, o Delfim tinha voltado ao governo, né? Agora como ministro da Agricultura, né? Para tocar lá o que ele tinha lá atrás, né, começado a fazer com o ministro da Fazenda, que era o processo de modernização agrária, e tocar o sistema de empréstimos aos agricultores, as políticas de estocagem, né? Na época você tinha importantes políticas de estímulo às plantações, né? E você emprestava dinheiro para fazer a colheita, certo? E esses empréstimos estavam, assim, muitas vezes, respaldados por aquisições do governo, chamadas AGFs, né? As aquisições do governo federal, que adquiria muitos estoques de produtos alimentares, né?
arroz, feijão, mas também soja, milho, etc., que era uma questão de segurança alimentar, né, de você não ter falta desses produtos em momentos mais complicados, e principalmente essas estocagens que se faziam durante o período de colheita, para evitar, vamos dizer assim, uma queda muito abrupta dos preços nos momentos de colheita, e você estoca esses produtos e na entre-safra, né, depois da colheita, né, nos meses seguintes, você desova os estoques de modo a que os preços, aí nesse momento, não aumentassem demasiado. Então, é uma espécie de uma política de estabilização dos preços agrícolas e diminuição das oscilações, né? Essas oscilações que em um determinado momento prejudicavam os agricultores e no outro momento prejudicavam os consumidores. Então, a política de estocagem muito usada no Brasil nesse período, foi montada nos anos 70 e começava a ser operada aqui, já nos anos 80 também foi bastante utilizada, né? Também essa ideia de segurança alimentar sempre foi uma ideia cara ao Brasil. É agora, no período mais recente, que, dado a questão fiscal, que a gente não tem estoque de nada, certo? A gente está sujeito a chuvas e trovoadas do mercado mesmo. Né? Mas ali você tentava aí diminuir o risco da atividade agrícola, certo? Com essas diminuição das oscilações de preços, e diminuir os riscos que a atividade agrícola tem também sobre os consumidores, também com essas variações de preços e essas possíveis caristias quando falta a chuva, quando tem praga, quando tem geada, etc. Então, o Delfim ele sempre prezou muito esse tipo de atividade e estava lá no Ministério da Agricultura para continuar a montagem, né, desse tipo de política. Né? Mas ele, né, é um cara importante em economia, certo? E ele não parava de abrir a boca ali, certo? E ele não compactuava com o Simonsen nessa ideia de, talvez, nesse momento, se enfrentar a crise com certa austeridade. Mesmo que depois ele vai efetivamente assumir o governo e vai fazer essa austeridade, mas vai demorar um pouco de tempo. Um outro ministro importante na época era o ministro Mário Andreasa, que era o ministro do Interior. Né? Na época existia o chamado Ministério do Interior, hoje talvez seja o Ministério. Se bem que tem tanto ministério hoje que eu nem sei mais o nome, mas do Desenvolvimento Regional. Né? Agora se diminui. Antigamente, esse Ministério do Interior ele também era uma espécie de Ministério das Cidades que tem hoje. Hoje tem o Ministério das Cidades e o Ministério, acho, do Desenvolvimento Regional. Né? Então, no Ministério das Cidades, você tem uma boa parte das discussões de infraestrutura urbana, certo? Né? Que é o que tem hoje, toda a parte de planejamento e de infraestrutura urbana, e no desenvolvimento regional. E o Ministério do Interior, nessa época, pegava essas duas coisas. Note que o Ministério do Interior, nessa época, era um ministério importante, certo? Quer dizer, por quê? Porque a gente viu na aula passada que uma boa parte dos investimentos que foram feitos ao longo do segundo PND, né, foram interiorizados no país. Né? Então, o desenvolvimento regional, o desenvolvimento em outras regiões é importante. Então, o Andreasa, ele, de certa forma, ele tinha um certo controle sobre esses investimentos, sobre as estatais que faziam esses investimentos no interior do país, nas regiões, principalmente Nordeste, Norte, certo? Então, o Andreasa era um general, e era um general importante ali nesse período, e também se mostrava contrário a essas políticas de austeridade fiscal. Né? Então, o que vai acontecer é que, em meados de 79, o cenário piorou, principalmente com a efetivação do segundo choque do petróleo e a continuidade do aumento das taxas de juros. Né? Os outros países, né, já reagiram a esse cenário, botando o pé no freio, né, fazendo uma certa pisada no crescimento, uma certa recessão que complicou um pouco a situação brasileira também. Né? E o Simonsen ali falou: a gente precisa efetivamente fazer o ajuste interno para enfrentar essa necessidade de um ajuste externo. Né? Então, essa crise externa, o choque de petróleo, juros, tem um efeito externo, um efeito sobre os pagamentos brasileiros,
E para enfrentar, para fazer esse ajuste externo, é preciso fazer um ajuste interno. E o Simonsen começa a operar. Né? A resistência política ao Simonsen também começa a crescer nesse período, inclusive o próprio Delfim. Né? E aí, numa dessas brigas entre o Delfim e o Simonsen, por uma razão besta, por outras razões, era uma questão de preço mínimo de certos produtos agrícolas. Né? Esse preço mínimo, né, o preço que o governo garantia ao agricultor, né, que ele recebesse. Né? Então, o agricultor colheria a sua safra e o governo define um preço mínimo, e esse preço mínimo era, obviamente, o mínimo que os agricultores recebessem. Se o mercado não pagasse esse preço mínimo, o próprio governo pagaria e fazia as estocagens, né? Ou remuneraria o agricultor a manter nos seus próprios silos, nos seus próprios locais de estocagem, esses produtos. Então, há uma briga pelo valor do preço mínimo, certo? Aqui a questão, além do preço em si, vamos dizer assim, você tem todo um problema. Vamos lembrar que a inflação aqui já está em 70%, certo? Ao ano. Certo? Então, mais do que só o preço, né? O reajuste que você vai dar aos alimentos. Né? Então, o Simonsen ele pleiteou um reajuste menor a esses preços mínimos, e o Delfim disse que esses preços eram inviáveis para os agricultores e que aquele preço era muito baixo, que os agricultores nem colheriam, se fosse o caso, que traria problemas, etc. Tem um embate entre os dois, e o Figueiredo, ele, como presidente, né, ele definiu a pendenga, vamos dizer assim, pró-Delfim Neto. Nessa história, o Simonsen se imaginou desprestigiado, e talvez de fato estivesse desprestigiado politicamente, e ele então entrega o chapéu e vai embora. Né? Então, aqui, só um detalhe, né? Essa discussão do Simonsen no governo é uma discussão longa. Né? Em 74, existe também uma corrente da literatura, né? Da historiografia, que também acha que o Simonsen estava muito insatisfeito, né? Consigo no PND, com aquilo que estava acontecendo. Né? Agora, lá ele não saiu, certo? Lá ele não pediu para sair, ele já tinha. Né? Então, eu imagino que em 74, o fato dele não pedir para sair, certo? Naquele momento, é que ele, de certa forma, concordava com a política do jeito que foi tocada e com o papel que ele tinha de certa forma, conter os excessos e evitar grandes disparadas de inflação, grandes disparadas de problemas de balanço de pagamentos. Nesse momento aqui, agora a gente está em 79, se o Simonsen de fato entrega o cargo, é que aí havia um conflito mais pesado junto com o resto do governo, com o Delfim em particular. Então, de fato, o Simonsen pede para sair, né? E o Delfim acaba assumindo, então, o Ministério do Planejamento. Né? E aí vai marcar, vamos dizer assim, esse segundo delfinato, como a gente costuma chamar, o segundo momento onde o Delfim é o czar da economia, no governo Figueiredo, né? A partir, então, de meados de 79, eu precisaria pegar a data, não me lembro exatamente qual é a data, mas se não me engano, é agosto de 79. Onde ele assume o Ministério do Planejamento, né, e vai ali gerir a economia. Né? E, num primeiro momento, né, o que o Delfim vai fazer é justamente evitar esse ajuste interno que o Simonsen queria. Né? Aqui está o Delfim, está o Simonsen à esquerda, com o Delfim logo a seguir. Tem uma pessoa que eu não conheço no meio. Depois é o Hernani Galveias, né? Que está que tem bigode ali, certo? E à direita eu não reconheço quem é, me parece que ser Castelo Branco, mas não sei quem é. Depois eu vejo aqui, precisa botar a legenda, né, nas fotos.
Enfim. Então, o Delfim assume ali, e como prometido, ele vira para o Figueiredo e fala, não, a crise está vindo mesmo, né? Existe efetivamente uma crise, mas a gente não precisa fazer um ajuste, né? Então, e ele, durante um ano, mais ou menos, entre agosto de 79 e agosto de 1980, ou agosto, setembro de 1980, ele faz uma última tentativa, então, de adiar um ajustamento que vem sendo conversado no Brasil há muito tempo, desde 74, 73, 74. As pessoas já previam algum ajustamento da economia brasileira, né? E aqui a gente tem mais uma empurrada aí com a barriga, mais uma manutenção da economia brasileira em marcha forçada, como dizem alguns, né? Mais um empurrão aí do ajustamento com a barriga aqui. E esse ano, de agosto a setembro, né, de agosto de 80, de 79 a agosto de 80, grosso modo, certo? Esse primeiro momento do Delfim à frente do Ministério da Fazenda, onde ele não faz o ajuste, é o período que a gente costuma chamar de período da heterodoxia delfiniana, né? Onde o Delfim tem uma política que é muito estranha, ela é muito esquisita, certo? Ela é heterodoxa, né, no sentido... Né, Delfim já não foi muito ortodoxo, vamos dizer assim, quando ele foi ministro da Fazenda do Médici, certo? Lá, do Milagre, na época do Castro Costa e Silva e do Médici, né? Políticas monetárias estranhas, né? Tem um certo quê de desenvolvimentismo ali, não é exatamente um by the book, certo? E aqui, esse primeiro ano também não vai ser um by the book, certo? Ele vai propor coisas que é até, muitas vezes, difícil de explicar, muitas vezes os livros passam por cima desse ano, porque não é uma coisa que é claramente entendível, vamos dizer assim, para a maior parte das pessoas. E eu também tenho minhas dificuldades aqui de entender o que efetivamente o governo faz nesse período, né? Mas, vamos dizer assim, tentando dar alguma fechada naquilo que o governo faz, né? E enfrentando aqui a questão, o que o Delfim anuncia, pelo menos, é que dizer, o problema não é... A gente não está numa economia onde eu precise diminuir a demanda agregada. Não tem um excesso de demanda agregada. Eu não preciso fazer uma diminuição da demanda agregada. Eu não preciso fazer um controle da demanda agregada no sentido de diminuí-la, né? Eu não preciso puxar o PIB para baixo. Eu não preciso não preciso causar naquele momento uma recessão na economia brasileira, né? Ou, para usar os termos da época, eu não preciso fazer uma política de controle de demanda agregada ou de controle de absorção doméstica, né? Se usava muito a ideia de absorção doméstica. Então, ele afasta a ideia de diminuir a demanda agregada, mas não quer dizer que não existam distorções na demanda agregada, né? O que ele vai dizer é que a gente precisa mudar um pouco o formato dos componentes da demanda agregada. Se vocês se lembram da equação de demanda agregada, né? Demanda agregada, o Y, é igual ao C mais G mais I mais X menos M, certo? Lá, a famosa equaçãozinha, certo? O que ele vai dizer, falar, olha, eu não preciso diminuir Y, certo? Eu preciso recompor. Eu preciso aumentar muito o X, né? Eu preciso diminuir bastante o M, né? O X das exportações, o M das importações, e eu preciso controlar bastante o G, né? Mas eu não posso diminuir o I aqui, o I de investimento aqui, eu não posso diminuir. Eu posso talvez ter alguma diminuição de C, né? Mas eu com certeza não posso diminuir a formação bruta de capital, o investimento, né? Eu talvez possa diminuir um pouco o G, mas eu posso substituir essa diminuição do G e do C, tá certo? Por um aumento de X, por um aumento das exportações. Mas uma outra coisa que eu preciso fazer é diminuir as importações, né? Então, não necessariamente eu preciso provocar uma queda da renda, né? Eu preciso mudar os seus componentes, né? Então, essa é um pouco a estratégia da política econômica. E o que ele vai fazer? Ele, de fato, ele vai começar uma certa política monetária um pouco mais apertada, né? Fazer um certo controle de juros maior, principalmente para segurar um pouco algum consumo, certo? E talvez alguns investimentos, como a gente tinha dito antes, não prioritários, né? Mas não
Ele vai evitar tocar em todos aqueles investimentos que vinham do segundo PND. Né? Por outro lado, ele vai tentar controlar também o G, né, os gastos públicos, o déficit público. Né? Para isso, ele vai criar uma entidade importante, certo? Que é a SEST. A SEST é o Serviço Especial sobre as Empresas Estatais no Brasil, certo? Você cria uma instituição, certo? Para imaginar quais são, para olhar quais são as empresas estatais que o governo tem e para começar a controlá-las. A verdade é que mostra um pouco a fragilidade das contas públicas no Brasil. Você não tem ideia de quantas estatais você tem na sua mão, certo? Quer dizer, você cria uma secretaria especial, né, para fazer um levantamento de todas as estatais que estão nas suas mãos, certo? O que cai nas suas mãos e a situação particular de cada uma delas, né? Dado que você começa a perceber que um dos problemas do déficit não seja talvez tanto a administração direta, mas o setor público no sentido consolidado da palavra, e o setor público consolidado inclui as empresas estatais. Né? Então, aqui, depois a gente vai voltar um pouco a falar sobre o controle das contas públicas, mas você cria um outro ministério aqui no Brasil, certo? Que é um ministério, chama o Ministério da Desburocratização. Né? Então, eu acho suprassumo da contradição em termos, certo? Você criar um ministério para desburocratizar, né? Você cria uma instituição para desinstitucionalizar o país, certo? Quer dizer, é o Hélio Beltrão, o ministro da desburocratização, né? E no início eu achava muito estranho, né, essas coisas todas. E depois, na verdade, mais do que ajudar a desburocratizar o país, tá certo? Quer dizer, na verdade, você estava tentando ajudar a entender, vamos dizer, o emaranhado de relações econômicas que se foi criando dentro do governo, né? Principalmente depois daquele salto de recursos que o governo tem, tá certo? Aquela série de instituições que o governo tem, né? Tem o sistema BNH, que cuida da parte de habitação, de saneamento. Aí, do outro lado, tem a parte, vamos dizer assim, das estatais produtivas, aí no sentido de Petrobras, né? Cria uma série de novas estatais ligadas ao setor de fertilizantes e não sei mais o quê. Então, inchou o Estado de tal maneira, certo? Quer dizer, e você está completamente perdido aqui em relação às relações, quanto que o Tesouro põe ali, até onde o próprio Banco Central financia parte dessas instituições. Eles soltam títulos, né? Você tem papéis da Eletrobras, do sistema Eletrobras que é solto, certo? E você, né, são debêntures, você não sei onde está. Uma parte dessas empresas, eles têm até um financiamento muito estranho, não sei se eu já chamei a atenção de vocês aqui, né? Por exemplo, o sistema de telefonia no Brasil, né? O preço do telefone era um absurdo de caro, certo? E aí, quando você ia ver, não é o preço do telefone que era caro, é o preço da linha telefônica que era cara, mas também não é o preço da linha, a linha não custa muito, né? É só ver os dias de hoje, certo? Mas aí por que o telefone é tão caro a ponto de você colocar esse telefone na tua declaração de imposto de renda? Quer dizer, eu tenho uma linha telefônica que custa, sei lá, $5.000, né? Pra você ter uma ideia de quanto custava um telefone. Obviamente não era o aparelho. Né? E aí o que você percebe? Né? Quer dizer, a gente vai ver depois, na verdade, que quando o governo vendia uma linha telefônica, ele não vendia a linha telefônica, ele vendia ações do sistema de telefonia no Brasil. Certo? Então, você comprava uma linha de telefone, sei lá, perto de São Paulo, vamos dizer assim, sei lá, em Campinas, Jundiaí, certo? Mas você estava comprando ali, comprando telefone, pagava uma fortuna, mas na verdade você estava comprando ações da companhia telefônica Borda do Campo, certo? Em Ribeirão você estava comprando ações, né? Não sei se já era CETERP na época, mas na companhia telefônica de Ribeirão Preto, né? E em São Paulo mesmo você estava comprando ações da Telesp, né? Telefônicas de São Paulo. Então você tinha várias empresas estatais
regionalmente fazendo a parte de telefonia, e você pagava no fundo, você comprava ações dessas empresas quando você comprava a linha telefônica. Por isso que era caro, você era acionista das empresas. Né? Então, as empresas lançavam essas ações, aumentavam. Então, você tinha um monte de gente que era acionista das empresas. Certo? Né? Tanto é que quando foi privatizar, já nos anos 90, certo? Né? Você tinha em Ribeirão, na Praça 15, certo? Em São Paulo, na Praça da Sé, um monte daqueles homens cartazes, né? Aquelas pessoas que viviam vestidos com os cartazes, normalmente tem lá, compro ouro, compro não sei o quê, estava lá, compro ações do sistema Telebrás, tá certo? Quer dizer, eu olhava aquilo lá, eu olhava aquele negócio e falei, nossa, como o capitalismo brasileiro é popular, né? Você até compra e vende ações em praça pública, certo? Na verdade, você estava ali tentando resgatar as ações que o seu avô tinha adquirido sem querer, quando ele comprou a linha telefônica, e essas ações veio junto com o contrato de telefone e ele tinha colocado em alguma gaveta, certo? Quer dizer, e nem lembrava mais, certo? Quer dizer, e aí as pessoas foram lembrando, voltaram lá aos estoques, né? Ao lugar onde tinha guardado aquela velha mobília do avô, certo? Quer dizer, ver se não ficou nada na gaveta, certo? Para conseguir essas ações e ver se pegava uma graninha ainda. Isso só uma história de como que o sistema Telebrás, em parte, se financiava. Ele também captou dinheiro lá fora, etc., mas ele se financiava dessa forma. E várias outras empresas também começavam a soltar debêntures, soltavam títulos, tentavam financiar e o governo mal sabia direito. Sabe? Então você tinha um certo descontrole sobre a administração pública em geral, vamos dizer assim, e principalmente a administração pública não direta, né? A indireta, essas estatais, essas coisas, todos esses órgãos todos. Tem um monte de Instituto Brasileiro do Café, Instituto Brasileiro de não sei o quê, do açúcar e do álcool, né? Cada um ali agindo e Então você tinha uma dificuldade enorme para fazer controle do déficit público, até institucionalmente, certo? Quer dizer, então, o Delfim começa a agir nesse sentido, certo? Você tem até um aumento de tarifas em algumas dessas empresas. Então, isso tudo para tentar controlar o G, né? E o Delfim ele impõe, então, aí depois de muitos anos, a desvalorização cambial. Né? Então, ele força uma grande desvalorização cambial, que a gente chama de uma maxi desvalorização cambial, no final de 79. Né? Então, a ideia dele é desvalorizar o câmbio e aumentar as exportações e diminuir as importações. Né? O Delfim, em particular, ele não é um pessimista das velocidades, ele sempre foi um otimista das velocidades. Ele sempre achou que pouca desvalorização de câmbios tem muito efeito sobre exportação e importação. Muito efeito positivo sobre exportação e muito efeito negativo sobre importação. Principalmente sobre exportações. Né? Então, ele tem um pouco essa crença, certo? Quer dizer, e como a gente disse, que o efeito patrimonial da desvalorização de câmbio não seria efetivamente muito grande nesse momento, ele opta por uma desvalorização cambial. Então, esse é um pouco a política econômica. Ele não vai fazer uma política de forte ajuste, ele vai fazer um ajuste bem moderado, com algum controle de juros, né? Tentar controlar as contas públicas, mas sem cortes radicais, e com uma certa desvalorização de câmbio. Né? O que ele consegue no primeiro momento, certo, a coisa não vai muito bem. Porque o primeiro efeito que ele tem, certo, é uma aceleração da inflação, certo? Quer dizer, por conta tanto da desvalorização cambial como de um certo choque de tarifas que ele deu. Né? Então, ele também usa um pouco a ideia de inflação corretiva, certo? Aquela inflação que acontece no curto prazo para resolver no longo prazo, né? Mas ele tem uma certa aceleração da inflação nesse ponto. E os efeitos sobre o balanço de pagamentos têm algum crescimento de exportação, mas não são tão grandes assim. Né? A ideia aqui é que a maxi desvalorização, ela não foi, essa grande desvalorização de câmbio, ela não foi real.
Ela não teve um efeito real muito importante. Ela teve mais um efeito inflacionário do que uma mudança na taxa de câmbio. Como eu tenho o choque do petróleo, né, que puxou as importações, né, o efeito dessa máxima desvalorização sobre os pagamentos não foi tão importante assim. Certo? Quer dizer, e muito se deve, muita gente critica um pouco o que o Delfim fez. Né? E ele vai aprender, porque ele vai fazer isso de novo, mas não vai errar de novo. Então, o que o Delfim fez? Eu não sei se a gente consegue aqui, vão acompanhar um gráfico que eu fiz aqui. Como é que era o câmbio até esse momento? Certo? Quer dizer, que o próprio Delfim tinha implementado isso em 68, lá atrás. Era um sistema de mini desvalorizações cambiais. O que eu tenho nesse gráfico aqui? No eixo vertical, eu tenho a taxa de câmbio, né? Seja a taxa de câmbio nominal, vai ficar em amarelo, certo? E a taxa de câmbio real, que eu vou deixar em verde. O que é a taxa de câmbio real? É a taxa dividida pela inflação. Né? A variação da taxa dividida pela variação da inflação, tudo faz. Né? Então, o que eu tenho? O que são as mini desvalorizações? Eu tenho de tempos em tempos, né? T1, T2, T3 aí, eu tenho aumentos das taxas de câmbio. A taxa de câmbio é sempre fixa, o governo aumenta. E aí mantém, durante um certo período, essa taxa de câmbio fixa e parada ali. Né? Então faz isso no primeiro momento, aí passa um mês, sei lá, desvaloriza de novo, em termos nominais, a taxa de câmbio e mantém ela parada. Então a taxa de câmbio nominal, que é essa que está amarela, ela sobe no dia que você desvaloriza o câmbio e fica parada, fica fixa durante um período X de tempo. Né? Entre T1 e T2 tem aí, sei lá, 30 dias. Depois sobe de novo. Aí você tem mais 30 dias parado. Aí sobe de novo. Aí você tem mais 30 dias parado. E quanto que é essa subida aí? Normalmente é mais ou menos a mesma... É a inflação passada. Quanto que deu a inflação no mês passado? 10%. Então essa subida aí é de 10%. Né? E vai variando. Então, a gente pode, talvez, aqui desenhar como é que é a inflação, como é que é a taxa de câmbio real dessa história. Essa aqui é a nominal, é o valor que está lá no mercado. Qual que é a real? Dividido pela inflação. Né? Então, num primeiro momento, né, a taxa de câmbio real sobe. Subiu a nominal, subiu a real. Mas no momento em que a taxa de câmbio está estável, vamos dizer assim, né, a taxa de câmbio nominal ela fica estável, essa taxa de câmbio, em termos reais, ela vai caindo, porque ela vai sendo comida pela inflação. Né? Então, a inflação vai acontecendo durante esse período entre T1 e T2, né? A inflação vai comendo a taxa nominal e a taxa real vai diminuindo. Certo? Até quando? Até o próximo momento. Aí eu tenho um aumento da taxa nominal de câmbio, né? O que volta a aumentar a minha taxa real, mas ela vai caindo de novo. Né? Então, eu tenho esse comportamento aí em serra, né? A taxa nominal vai se comportando em escadinha, e a taxa real vai se comportando nessa serrinha, vamos dizer assim, né? O salário, a taxa vai subindo e descendo, mas você vê que ela nunca sobe muito. Né? A taxa real de câmbio, certo? Você imaginar uma média aí desse período todo, ele tem um comportamento relativamente constante. Né? E é isso que as mini desvalorizações tentam fazer. Né? Elas vão subindo a taxa nominal. Se você dividir essa taxa nominal pela inflação, vamos dizer assim, acumulada, você vai ter uma taxa real de câmbio relativamente constante. Né? A taxa nominal é crescente, mas a taxa real é constante. A taxa real de câmbio é constante, é esse verdinho mais ou menos escuro. Ela não é exatamente esse verde, porque ela tem oscilações em torno dele, a depender aí do dia que você desvalorizou o nominal, etc. Mas, grosso modo, ela está constante ali embaixo. E aí, o que as pessoas vão dizer? Não, precisamos desvalorizar o câmbio mais rápido. O que significava desvalorizar o câmbio mais rápido? Né? É dar o que a gente chama de uma maxi desvalorização na taxa de câmbio. É isso aqui. Né? Você vinha desvalorizando pouco a pouco, você dá uma desvalorizada forte na taxa de câmbio, maior do que você fazia nos períodos anteriores. Portanto, acima da inflação também. Então, com isso, você imaginava mudar o patamar da taxa nominal de câmbio. Né? Da taxa nominal de câmbio, com certeza, mudou, desculpa, da taxa real de câmbio. Então, você fez a maxi desvalorização,
como é que é a taxa nominal de câmbio? A taxa nominal de câmbio subiu de novo. Aí o que o Delfim fez? Ele fixou a taxa no novo patamar. Aí veio a nova inflação, que é maior do que a inflação anterior, até por conta da taxa de câmbio, né? Mas essa taxa de câmbio, então, ela vai comer um pouco dessa desvalorização real. Dessa desvalorização nominal da taxa de câmbio. Então, o que você fez? O que você quer fazer? Você quer aumentar a taxa nominal de câmbio. Você sabe que ela vai ser, no momento seguinte, comida pela nova inflação, mas você quer mudar o patamar daquele verdinho. Certo? Qual foi o erro do Delfim? Certo? O erro do Delfim é que ele manteve esse período, depois da desvalorização, a taxa de câmbio fixa por muito tempo. Né? E a inflação comeu toda a taxa de câmbio. Certo? Quer dizer, a taxa de câmbio voltou ao mesmo patamar que era antes. Ele não conseguiu mudar o patamar da taxa de câmbio. Ou seja, ele deu uma maxi desvalorização cambial, só que essa maxi teve um efeito inflacionário, e essa inflação, em termos reais da taxa de câmbio, fez a taxa de câmbio, né, num primeiro momento, até subiu, certo? Mas depois ela voltou para o patamar anterior. Então, a mudança na taxa de câmbio, que é essa taxa verde aí, certo? Quer dizer, ela foi muito momentânea. Talvez esse período aí onde ela está mais alta, né, eu tenha tido algum estímulo maior nas exportações, alguns estímulos nas importações, mas como ele manteve essa taxa de câmbio nominal fixa por muito tempo e a inflação comendo solta, né, a taxa real continuou caindo, e voltou mais ou menos, em termos reais, aos patamares que era antes. Então, ele não muda de maneira definitiva a taxa de câmbio no Brasil. O que ele deveria ter feito, né, se ele quisesse efetivamente ter mudado a taxa de câmbio de patamar, a taxa de câmbio real de patamar? O que ele deveria ter feito é, depois de ter dado a maxi, né, voltado com um sistema de mini desvalorizações de câmbio. Então, ele dá a maxi, leva ali um mês de novo, vai de T4 até T5, certo? E aí dá uma outra mini. Né? De T5, você poderia botar um T6, dá mais uma mini. Aí de T6 para T7 dá mais uma mini, certo? Quer dizer, de modo, vamos dizer assim, que eu teria agora essa taxa real de câmbio oscilando, porque a inflação vai comendo em parte, mas sendo recuperada, mas num patamar de câmbio muito mais alto. Aqui sim eu teria mudado o patamar da taxa de câmbio real. Né? Então, aqui é como você opera, vamos dizer assim, o mercado de câmbio, certo? Dado uma inflação elevada no país. Né? Se você tem inflação elevada no país e você quer alterar a tua taxa de câmbio, você não vai fazer isso alterando ela de uma vez e deixando ela parada ali, certo? Quer dizer, porque essa própria alteração provoca inflação, essa inflação vai comer a taxa de câmbio, certo? Então eu tenho que alterá-la, né, e depois continuar alterando, certo? Quer dizer, né? Só que essa alteração no meio do caminho, essa maxi, ela, né, nesse sentido, ela mudaria o patamar da taxa de câmbio se você voltasse com as mini desvalorizações depois. O Delfim vai fazer isso, mas só em 83, 82 para 83. Em 79, ele, no fundo, faz uma mudança, né, que, como a gente viu, tem efeitos, vamos dizer assim, muito pequenos sobre o balanço de pagamentos. Né? Por quê? Porque, no fundo, ele não. A máxima desvalorização não é uma alteração real da taxa de câmbio por muito tempo. É uma alteração real, mas por um período muito curto de tempo. Né? Então, se você olhar, até tem efeitos sobre a balança comercial. Né? A balança comercial cresceu. Vamos também aceitar que eu também tenho aqui alguns investimentos segundo o PND que estão começando a entrar também aqui, certo? Quer dizer, né? Mas as importações também cresceram nesse período. Né? Eu tenho uma maxi que não teve praticamente nenhum efeito sobre importações. Não há diminuição de importações. É verdade que aqui eu tenho o choque do petróleo nessa história. O Brasil ainda não é um grande produtor de petróleo. Nessa altura do campeonato, a gente está em 78, 79. O Brasil já sabe que o petróleo está na bacia de Campos e não na bacia de Todos os Santos. Certo? Já começa a explorar, mas o petróleo ainda não está vazando
fortemente. Vai começar a fazer isso depois. Então, nesse período, o ajuste da balança comercial que o Delfim queria não aconteceu. Na verdade, há um desajuste. Né? A balança comercial, o saldo dela piora e não melhora. Tem uma piora aí na balança comercial, vocês podem ver, apesar de ter algum ganho nas exportações, né? A perda nas importações é maior. Né? E eu tenho um período ruim nas exportações, na balança comercial, junto com o aumento dos gastos com serviços, com juros que estão crescendo, certo? A minha balança de transações correntes, que era de -7, vai pagar em -12, -13 bilhões de dólares. Certo? Quer dizer, então eu tenho uma perda aí de 5 bilhões de dólares na balança comercial. Né? Eu ainda consigo pegar dinheiro, mas eu já não pego 13 bilhões, não. Certo? Quer dizer, né? Então, você olha o saldo para os pagamentos, a variação de reservas aqui é negativa, minhas reservas começam a cair, né, nesse período. Né? Então, essa heterodoxia começa a não funcionar, porque a crise externa segue a voo. Né? Eu tive ainda um outro problema, né, nessa história, que é um problema interno, que é o efeito, vamos dizer assim, dessa aceleração da inflação. A inflação já estava num patamar ruim, né? E ela começa a crescer ainda mais. Então, essa maxi desvalorização de câmbio, ela pode não ter tido efeito real sobre a taxa de câmbio, mas teve efeito sobre a inflação. Né? Os chamados pessimistas da elasticidade agora estão tudo gritando na orelha do Delfim. Eu não te disse, mas eu não te disse, eu te disse, mas eu não te disse. Né? O efeito de uma desvalorização de câmbio sobre exportações é pequeno, certo? Quer dizer, sobre importações é pequeno também. E o efeito sobre inflação é grande, certo? Quer dizer, e o Delfim vai dizer que não é questão do câmbio, foi questão do petróleo, foi questão de outras coisas, né? Mas o fato é que a inflação cresceu, também tem aí uma recomposição de tarifas, de algumas empresas estatais, etc. Então, você teve uma aceleração da inflação que vai bater aí 70%, 80% ao ano, está indo rumo ao 100 aqui. Então, o ano de 78, 79 é um ano ruim em termos inflacionários. E isso provocou, né, o governo tentou fazer, ele foi pressionado a isso, certo? Essa inflação acelerando, os trabalhadores eles pressionaram muito, né, o governo, certo, a diminuir o prazo dos reajustes salariais. Né? Então, os salários estavam indexados, ou seja, a cada ano os salários aumentavam de acordo com a inflação passada. Né? O problema todo é que você esperar um ano numa inflação de 100%, durante esse ano, da mesma maneira que o câmbio vai sendo comido pela inflação, os salários também vão sendo comidos. Né? Você recebe um aumento, certo? Lá no começo do mês, no começo do ano, né? No meio do ano, você teve 50% de inflação, né? Não é 50% de inflação. O teu salário já caiu, né? Enormemente. Se a gente hoje em dia está reclamando porque a inflação mal bateu 10%, certo? A gente reclama, imagina na época, certo? Que a inflação subiu 50% em 6 meses, certo? Quer dizer, então os trabalhadores começaram a pressionar o governo, dizendo que o reajuste anual de salários é muito ruim com uma inflação de 100%. Né? O governo havia bem de dizer, se eu fazer o reajuste semestral, eu vou acelerar ainda mais o processo inflacionário, porque eu aumento ainda mais o processo de indexação. Eu quero que se dane, certo? Eu quero meu aumento de salário, certo? Quer dizer, e aí a pressão sobre o governo foi muito grande e ele efetivamente teve que diminuir o prazo dos reajustes salariais, né? Nesse momento, de 1 ano para 6 meses. Depois vai ser pressionado para diminuir para 3 meses ainda. Certo? Quer dizer, né? Então, você vai... Né? A inflação vai subindo, esses reajustes não dá mais para esperar. Certo? Enfim, é isso. E aí tem uma tentativa que ninguém vai entender direito do que o Delfim fez, e eu também meio enrolado o que ele vai fazer. Né? Ele percebe essa inflação subindo, e aí ele tenta dar um golpe aí, dá uma mudada, né, nas coisas. Certo? E aí você percebe que ele já tem muito na cabeça que a inflação ela é muito essa ideia de que os processos de indexação eles mantêm
a inflação em patamares elevados de maneira forte. O que ele tenta fazer? Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a correção monetária. O problema da inflação é essa tal de correção monetária. Todos os preços sobem porque todos eles têm cláusulas de correção monetária. E a correção monetária, o que é? É a inflação do passado. Então, todos os preços sobem no presente por conta da inflação do passado. Assim, a gente nunca vai acabar com a inflação. Mas a gente tem um jeito inteligente de fazer isso. Vamos mudar a cláusula de correção monetária. A cláusula de correção monetária não é mais a correção, não vamos mais corrigir monetariamente em relação à inflação passada, vamos corrigir em relação à inflação futura, que é muito mais inteligente. A gente vai aumentar os preços hoje, dependendo da inflação do mês que vem, certo? Então, você já antecipa, muito melhor. Mas qual é que é a inflação do mês que vem? Então, o governo aqui, ele prefixa, ele tem aí uma ideia de quanto é que vai ser, certo? E aí a gente prefixa a inflação futura. A gente dá uma ideia de quanto é que vai ser. Boa ideia, certo? Ele falou, então, Delfim, eu sou um brilhante economista, certo? Estou aqui no Ministério do Planejamento, e eu sei que a inflação de amanhã vai ser mais baixa do que a de hoje. Então, vamos prefixar ela lá embaixo, certo? Vamos prefixar ela, a inflação estava lá, sei lá, em 10% ao mês, não chegava a tanto, é um pouco menos, certo? 7%, 8% ao mês. Vamos prefixar, vamos dizer assim, em 4% ao mês, no mês que vem, certo? Aí o pessoal começou a olhar, falou, acho que estão me sacaneando aqui, certo? Tenho a leve impressão que alguém está achando estranho, certo? E ele vai lá e faz isso, certo? Ele muda a correção monetária, as cláusulas, tenta mudar as cláusulas de correção monetária e colocar essa pré-fixação em relação à inflação futura. A ideia é genial, certo? Muito boa, certo? Só falta as pessoas a concordarem com ela, certo? Para o governo é ótimo. Certo? Por que as pessoas não vão concordar? Porque na troca, quando você trocou a correção monetária do passado com a correção monetária do futuro, você nem só corrigiu monetariamente, prefixou com uma taxa muito abaixo do que efetivamente ela vai ser, certo? Ou do que ela foi de fato, certo? Como na trocada você comeu a prefixação anterior. Então você estava esperando naquele mês aumentar o teu salário ou os teus rendimentos da tua aplicação financeira com base na inflação que vinha no passado. De repente você muda. Não, agora a inflação futura. Tá bom, quanto que é a inflação futura? Vai ser tanto. E esses meses que passaram até agora, ninguém vai corrigir o meu ativo de acordo com os meses que passaram? Não. Meteram a mão, certo? No dinheiro passado e a prefixação com a inflação futura foi mais baixa do que tinha. Causou um fuzuê, certo? Não só em alguns contratos, mas principalmente nos títulos financeiros. Todo o mercado financeiro, que gostava muito desses mercados pós-fixados, que é justamente com correção monetária, o governo foi lá e mexeu na correção monetária, deixou o pessoal fulo da vida, certo? Porque, na verdade, roubou uma grana ali, certo? Tirou uma parte dos juros da correção monetária que estava embutida. O pessoal entrou em polvorosa, começou a vender tudo, certo? E foi tudo para ativo de raiz, tudo para bem de raiz e para dólar. Você dá uma fuga de capitais no Brasil. Um dos primeiros momentos fortes no Brasil é esse. Certo? Quem podia saiu para dólar, certo? Quer dizer, quem podia saiu para comprar terra, para comprar boi, certo? Né? E aí, quando o governo vê, e não vai demorar muito, em um mês, 2 meses, ele vê a confusão que ele fez, certo? Ele voltou atrás, ele pediu desculpas, esquece, vamos voltar atrás aí, um monte de problema jurídico, certo? Mas a confiança foi muito perdida nesse momento, certo? A gente já tinha falado nas aulas anteriores que o sistema financeiro é um sistema que estava com o pé atrás com essas questões de correção monetária, que tinha umas certas dúvidas, ele tentava se proteger. Agora, então, certo? Aí o governo vê, não, agora vamos voltar com aqueles títulos antigos. Eu não. Você vai mexer de novo? Não, eu juro para vocês que eu não mexo, certo? De novo. Não tem que jurar, não. Vamos fazer o seguinte, eu não confio muito em você, não, então o que essas pessoas vão exigir? Eles vão exigir títulos mais curtos com taxas de juros mais altas, para poder valer o risco. Né? Então, o que o Delfim conseguiu fazer é causar uma grande crise de confiança no mercado, uma certa fuga de capitais do Brasil, certo? Uma crise de confiança que aumentou, no fundo, o custo dos títulos
E o principal título que você colocava nesse mercado é o título do governo, o título público, certo? Quer dizer, né? Então, para o governo colocar um título público com cláusula de correção monetária, teve que diminuir os prazos dos títulos, certo? Porque senão ninguém aceita. Fala, não, 2 anos é muito tempo para você pensar besteira, certo? Você vai fazer sacanagem lá na frente, certo? Não quero, me dá um título de 1 ano aí no máximo, certo? E, se possível, com uma cláusula de me livrar dele no meio de 1 ano. Então, você tinha um título de 1 ano, 6 meses depois, se você quisesse, você podia se desfazer do título. Então, os títulos começam a ficar esquisitos no Brasil, começam a ficar caros, com cláusulas de liquidez, né? Isso, ao longo dos anos 80, vai ser uma festa, certo? Mas começa aqui, não, começa aqui não, mas o Delfim aqui um pouco provocou esse troço aqui. E a inflação você veio aí, então eu falei que era por volta de 100%, 110% a inflação em 80%. Mas olha o outro dado, olha o dado do PIB, certo? Quer dizer, 9,3%. Né? Então o Delfim vai sempre dizer isso quando ele está em palestra. O Brasil me deve 1 ano de 10% de crescimento. 10 é mentira, mas 9%, certo? Quer dizer, se eu tivesse deixado o Simonsen, certo? Esse número aí seria quase negativo, certo? Então, o Brasil cresceu 9% e a inflação acelerou para 110%. Né? Mas o que significa? Uma coisa importante nesses 9% de crescimento é que uma parte dos investimentos do segundo PND que atrasaram conseguiram terminar de ser feito ou avançaram, vamos dizer assim, não foram cortados imediatamente nesse momento. E é isso que o Delfim defende, certo? Para defender a sua política nesse ano. Aí veio o ano de 81, certo? Quer dizer, ao longo de 81, principalmente aquela situação cambial, ela começa a ficar insuportável. É muito difícil. Né? Isso já em 1980 era bastante claro, já no final de 80 era bastante claro. Então, ainda em 1980, o próprio Delfim vai ao Figueiredo e diz para o Figueiredo: sabe aquilo que o Simonsen dizia que era para fazer e que eu dizia que não era? Então, eu acho que a gente conseguiu segurar 1 ano, mas não dá mais para segurar, não. Ele tinha razão. Talvez a gente tenha que fazer ajustamento. A gente ganhou 1 ano aí de crescimento, mas vai ter que fazer a partir de agora. Mas pode deixar que eu mesmo faço, não precisa trazer ele de volta, não. Certo? Pode deixar que eu mesmo resolva esse troço. Certo? E ele continua no governo, mas muda a política econômica. Ele adota uma política ortodoxa de contenção. Aí o próprio Delfim, então, vai fazer um ajuste nesse final de 1980 e ao longo de 81 e 82. Né? É o chamado ajuste voluntário, um ajuste recessivo na economia brasileira, mas sem recorrer ainda ao FMI. Né? E como é que você faz isso? Agora sim, uma diminuição da demanda agregada ou uma redução da absorção doméstica. Né? Então, você diminui a demanda agregada com o objetivo de diminuir importações e talvez tornar as exportações mais atraentes, porque o mercado doméstico não é mais um mercado interessante, tenta vender lá fora. Né? E como é que você faz isso? Né? Basicamente com política monetária. Né? Então, é que muita gente chama isso aqui, certo, de o ajuste monetário do balanço de pagamentos. Por que é o ajuste monetário do balanço de pagamentos? Né? Porque você precisa ajustar o balanço de pagamentos, diminuir as importações, aumentar as exportações. Para isso, você diminui a demanda agregada através de um controle monetário, de um ajuste monetário, de um aumento enorme das taxas de juros, da liquidez e uma diminuição enorme da liquidez da economia brasileira. Então, é o chamado enfoque monetário dos pagamentos, né? Que é o mesmo enfoque que o FMI dá, né? Só que nesse momento a gente fez sem o FMI. Então, o que você tem é apertar a política monetária. Aí todo mundo sabe como é que funciona. Certo? Né? Então, aumenta lá os controles monetários, aumenta o compulsório, diminui a liquidez, aperta tudo quanto é instrumento. As taxas de juros vão subir muito fortemente. Né? E é a base da política econômica. Né? Tem mais coisas? Tem. Tem uma coisa que, quando vocês forem ministros, vocês vão perceber que é uma coisa que funciona bastante, ou pelo menos funcionava muito no Brasil, né, para controlar a demanda, para controlar consumo, principalmente. São os controles quantitativos de crédito. Né? Controlar a boca de caixa de crédito dos bancos, né? Você pode fazer isso indiretamente via depósito compulsório, etc. Né?
E você pode fazer controle quantitativo, certo? Fazer controle, só pode emprestar tanto, não pode emprestar mais. Né? E nesses controles quantitativos de crédito, uma coisa que também funciona muito bem é prazo. Quanto mais você encurta os prazos máximos dos empréstimos, mais difícil é para as pessoas tomarem dinheiro emprestado e mais você controla. Né? Então, você vai, por exemplo, por bem de consumo, certo? Uma política clássica de você diminuir, por exemplo, o consumo de automóveis, na época, era diminuir prazo de consórcio. Né? Muita gente comprava os automóveis nos consórcios, né? E você diminui o prazo dos consórcios, aumenta muito a parcela que você tem que pagar no consórcio e você diminuía os prazos. Né? Hoje em dia também, se você diminuir o prazo máximo de crédito para bens de consumo, certo? Quer dizer, você tem um efeito bastante positivo em termos de diminuição de consumo. Né? A única exceção que você tem aqui em termos de crédito, certo? É a agricultura, e eu diria também aqui, não coloquei aqui, mas também as exportações. Então, agricultura e exportação, essas têm crédito mais abundante, certo? Quer dizer, né? E no Brasil, então, você tem aí uma subida enorme nas taxas de juros, certo? Controle quantitativo de crédito, controle de prazos, políticas monetárias apertadas, e isso leva a esse ajuste. Você também tem alguns ajustes nas contas públicas, né? Alguns controles de despesa também, tentar limitar alguns investimentos, sempre tentando evitar tocar nos investimentos segundo o PND, mas aqui já começa a ter alguma dificuldade. Né? Então, faz muito, né? Controle do Tesouro Nacional na boca de caixa, né? Uma coisa importante. E você começa também a tentar ver se dá para aumentar um pouco os impostos. É difícil de aumentar imposto. Né? Aqui você está no limite da carga, certo? Mas você tem algumas formas. Por exemplo, evitar a correção das faixas do imposto de renda, uma coisa que se fez, está fazendo agora, certo? Quer dizer, se fazia muito na época. Aumentar IOF é uma outra forma, né? Bem parecido com as coisas de hoje. Né? Aumenta IR, aumenta IOF, certo? Quer dizer, o aumento de IR aqui muito pela não correção das faixas. Os salários, você também tenta controlar os salários, reajustar as faixas, né? Evitar os reajustes das faixas maiores de salários. Né? Então, você não tem muito como controlar as faixas mais baixas de salário, eles estão pedindo aumento por conta da inflação, e é difícil você controlar essas faixas. Agora, o que você faz o seguinte: você dá 100% de imposto de correção monetária para quem ganha de 1 a 3 salários mínimos, tá certo? E para quem ganha acima de 8, fala: olha, você se vira aí com o seu patrão, tá certo? Quer dizer, não tem política salarial para quem ganha acima de 10 salários mínimos. Na faixa de 5 a 8, eu vou aumentar 80% da correção monetária, os outros 20% você vai brigar com o teu patrão. No passado não tinha problema isso, porque você não tinha desemprego. Agora, certo, a gente vai entrar numa fase de desemprego, então a coisa é complicada. E, por fim, nesse período eu não uso câmbio, não uso nenhum mecanismo cambial. Né? Por quê? Porque a gente já fez a besteira no período anterior, o Delfim falou: não, já arranjei confusão, tal, tem esse problema com as elasticidades, vamos tentar melhorar as exportações com outras coisas, né? Com alguns incentivos fiscais e creditícios, e vamos aumentar tarifas para diminuir importações. Então, aumenta as tarifas para importações, alguns estímulos para exportação, mas nesse momento eu não uso o câmbio, vou deixar o câmbio do jeito que está. Voltei com as mini desvalorizações cambiais e tudo bem. E você não vai ao FMI também, porque tem problema político, é melhor não ir, etc. Né, o que vai acontecer, tá certo? É isso que está aqui. Né? Você olha, 81, menos 4% no PIB, 82, zero de PIB, tá certo? E a inflação caiu, porque o PIB é negativo. Né? A inflação caiu de 110 para 95, caiu quase nada, tá certo? Quer dizer, 15% que em 100, né? Em 110. Para o tamanho da recessão, essa queda da inflação é ridícula, certo? Quer dizer, e para o ano seguinte, um PIB zero, a inflação ainda cresce, certo? Quer dizer, né? Aqui começa a aquecer essa ideia de que tem alguma coisa errada com a inflação brasileira. Né? No balança comercial, as coisas começam a ajustar. Né?
Se a gente olhar de novo aqui na balança comercial, você vê que né, a balança comercial girou. Né? Eu consegui mais ou menos segurar as exportações, elas se mantiveram no patamar elevado e começam a diminuir as importações. Né? Então, o saldo da balança comercial dá uma girada, né? Eu saio de um saldo negativo para um saldo positivo. A balança de serviço piora muito, porque as taxas de juros lá fora continuam crescendo. Né? E na balança de capitais ainda consigo pegar uma graninha, mas cada vez mais difícil, certo? Eu tenho menos 4 no saldo da balança de pagamentos, ou seja, as reservas despencando. Certo? E esse é o problema em 82. Né? Não tem mais, a partir de 82, né, e final de 82 e 83, esse negocinho aí é dinheiro do FMI, certo? Que tem em 83. De fato, não tem dinheiro nenhum em 83 no Brasil. Então, a partir o que muda em 82, final de 82, o chamado Setembro Negro de 82, é a insolvência da Argentina, da Polônia, a moratória do México, que pegou a maior parte dos países sul-americanos pela frente e outros países e causou o rompimento completo dos fluxos de recursos voluntários aos países. Então, não é só o Brasil que não recebe mais dinheiro, né? Um monte de países não recebe mais dinheiro. Né? E o Brasil, então, é obrigado a renegociar a dívida externa. Falou, olha, não tenho mais como pagar o principal, vou pagar os juros, né? E eu preciso ainda de um aporte para ver se eu me sustento, certo? Quer dizer, então, aí nesse momento o Brasil é obrigado a ir ao FMI para fazer essa negociação, né? E para o FMI também liderar a mesa de negociações com os credores em relação ao principal da dívida. Então, o Brasil, já em 82, já está negociando com o fundo, mas na prática ele só vai falar isso em janeiro, na verdade em novembro, ele já reconhece. Porque em 82 tem uma questão importante, final de 82, em novembro de 82, tem uma eleição de deputados e senadores, e tem um grande crescimento do partido da oposição, que na época era o MDB, contra a Arena, que era o partido da situação. O MDB estava claro que ia crescer muito, e se o governo fala que foi o FMI, isso seria pior ainda, certo? Então, você reconhece que está negociando com o FMI só em novembro, depois das eleições, né? E a primeira acordo, né, com o FMI é em 83, em janeiro de 83, que é a primeira carta que o Brasil assina com o FMI. Esses acordos vão ser muito pelas cartas de intenções do Brasil com o FMI. Então, o Brasil declara que está inadimplente, pede um dinheiro emprestado e faz uma série uma carta de intenções que é, vamos dizer assim, uma declaração do que vai fazer de política macroeconômica. Essas cartas de intenções, se eu não me engano, uma ou outra eu coloquei para vocês lá no store, para vocês verem como é que é uma carta de intenções. Ao total, foram um monte de cartas, foram 8 cartas. Né? O Brasil estava escrevendo uma carta quando ele ainda não tinha assinado a anterior, né? Não tinha acabado de assinar a anterior. E aí começa a escrever uma nova carta, né? E aí já prepara para escrever mais uma, porque a gente sabe que aquelas lá não vão dar certo. Certo? Quer dizer, então é uma carta atrás da outra, certo? E sempre, na parte externa, as intenções mais ou menos dão certo. Mas na parte de contas internas, as coisas vão por água abaixo. Né? Mas quais são essas intenções? Quais são esses ajustes que o Brasil faz com o FMI? De um lado, é fazer tudo do mesmo. O que você fazia? Política monetária apertada, então continua e faz mais forte. Né? Então aumenta ainda mais as taxas de juros, restringe ainda mais o crédito, etc. O que você fazia? Estava tentando segurar o salário real e desemprego? Continua, faz mais forte isso, certo? Quer dizer, né? Na medida do possível. E você quer controlar as contas públicas? Então controla mesmo as contas públicas. Né? Aqui que eu falei que tinha um monte de rolo, certo? Aqui que o FMI, nessas cartas de intenções, percebe que o Brasil não sabe controlar o déficit público. Não é que não sabe porque não quer politicamente, pode até ser isso também, certo? Mas ele não tem controle sobre as contas. Né? Ele não sabe quanto que ele tem de déficit. Né? É um descontrole absurdo das contas públicas. Tanto é que essas NFSP que vocês já viram por aí, necessidade de financiamento do setor público, que é uma forma de você contabilizar o déficit público, foi criado nesse momento. Porque o Brasil não sabia dizer quanto que eu arrecado
quanto que eu gasto e passar a régua, certo? Quer dizer, ele não era capaz de levantar todos os seus gastos, né? Por um descontrole enorme dessa situação, né? A gente já disse sobre isso. Então o FMI falou o seguinte: então vamos fazer o controle do déficit público pela dívida, né? A dívida aumentou de um ano para o outro, aumentou, então teve déficit, né? A dívida caiu, então teve superávit. Né? Essa é a ideia das NFSP. É óbvio que tem um monte de coisinhas ali, privatizações, etc., nova, enfim, mas grosso modo é isso. Se a variação da dívida é positiva, é que teve déficit público, certo? Quer dizer, você aumentou a dívida porque você teve déficit. Né? Dentro da dívida está moeda, né? Moeda é uma dívida, certo? É uma dívida sem juros, mas é uma dívida, no conceito do FMI. Certo? Então você vai entrar num monte de discussão sobre o que é déficit, o que não é déficit, tem um monte de confusões e tal. Tem um problema que a gente chama de o problema é efeito Oliveira-Tanzi. Eu não vou falar sobre ele hoje, só vou deixar ele aqui. Na próxima hora eu falo sobre ele com mais calma. Certo? Então é isso que o FMI faz, certo? Quer dizer, né, manda apertar tudo que já era apertado e vai para cima do governo, em cima do déficit público. E a segunda coisa que ele faz, aqui é diferente, fala, olha, lembra que vocês não quiseram fazer o câmbio em 81? Vai ter que fazer. Então, já desde 82 está negociando, em fevereiro de 83 você tem um novo ajuste, uma nova desvalorização, uma nova maxi. Só que dessa vez o Delfim faz a maxi e faz certo, como a gente tinha visto no gráfico passado. Ele deu a maxi e depois voltou a fazer as mini desvalorizações. De modo que essa maxi mudou o patamar de fato da taxa de câmbio nominal, real. Né? Então, para algumas pessoas, isso passa a teve um efeito inflacionário também, mas uma parte desse efeito inflacionário, ainda assim, você conseguiu ter um efeito na taxa real de câmbio. Né? Continua, vamos dizer assim, com alguma política de tentar evitar importações. O preço do petróleo foi aumentado e você tem várias taxas no Brasil sobre o petróleo para diminuir o consumo de uma maneira muito forte, né? Vários subsídios às exportações, enfim, e você, enfim, tem uma tentativa aqui, câmbio, tarifas, proibições de importações e acertar a balança comercial. Mesmo assim, certo? Quer dizer, você teve que impor mais restrições no mercado de câmbio, certo? Que restrições são essas? São os controles de câmbio. Né? O que é controle de câmbio? É dizer o seguinte: você quer ir viajar amanhã, certo? Quer comprar dólar para ir ver lá a Disneylândia? Pode, mas só $1.000. Você não pode comprar mais do que $1.000 para ir para os Estados Unidos. Para a Argentina é $500. Então você vai lá para os Estados Unidos com $1.000, você vê o Mickey, mas não vê a Minnie, muito menos o Pateta. Certo? Quer dizer, você vai para a Argentina, você dança meio tango e assiste meio jogo do Boca Juniors. Certo? Quer dizer, né? Porque você não pode comprar dólar. Você quer comprar dólar para mandar para o teu filho, que está lá estudando Excel na Inglaterra. Na verdade, ele está enchendo a lata de Guinness ali. Certo? Quer dizer, você só pode mandar $200 para ele por mês. Né? Ele reclama que $200 não dá para comprar nem 5 latas. Certo? Quer dizer, o problema dele, certo? Porque o governo proíbe as pessoas, as empresas, de acessarem o dólar. Né? Então, existe um enorme constrangimento a você conseguir comprar dólar no mercado, porque era o que estava faltando. É óbvio que, imediatamente, o que aparece a partir daí é o paralelo. Né? Lembro daquelas pessoas que fugiram do Brasil, fugiram das regras e que foram para dólar. Essas pessoas estão tudo operando no paralelo. O que é o paralelo? É o mercado de dólar ilegal. No começo, é um mercado de dólar que só servia para abastecer cocaína e tráfico de drogas e tráfico de armas e tráfico de gente, essas coisas. Agora não, você vai comprar dólar para ir para a Argentina, certo? Porque $500 não dá para comprar os vinhos que você quer, certo? Quer dizer, então começa a crescer um mercado paralelo, e o mercado paralelo é tão forte que o valor do mercado paralelo de dólar está no jornal no dia seguinte, certo? Todo dia. Mas você tem uma restrição gigantesca, né? Um fechamento financeiro brasileiro. Né? Ninguém acessa a dólar, você não pode ter conta no exterior, você tem um monte de regras, de controles de câmbio. Obviamente, você não pode sair, comprar dólar para ir embora, as pessoas também não põem dinheiro aqui, certo? Quer dizer, já que elas não podem ir embora.
Então, a economia brasileira se fecha. Quando a gente tem a abertura, é isso que a gente está falando. A gente vai abrir a economia brasileira nos anos 90, porque a gente fechou ela aqui. Certo? A gente fechou importações e fechou compra de dólar. Né? E a partir daí é que você teve uma recessão em 83 e gerou os tais superávites comerciais. Né? Que a recessão, a inflação foi para 200, como vocês estão vendo, e o balanço de pagamentos começa a se ajustar. Né? O último ano, eu juro que eu encerro aqui, certo? Quer dizer, é o ano de 84. O Brasil ainda está sob o FMI, o Brasil ainda está sob as regras do FMI, mas eu consigo aliviar um pouquinho, certo? Quer dizer, e a economia cresce um pouco em 84. Né? Muita gente vai dizer que esse crescimento, esse alívio possível no crescimento, e mesmo assim eu gerei os superávites comerciais, se devem aos famosos e populares ou impopulares investimentos do segundo PND que finalmente deram as suas caras, certo? Os seus resultados começam a aparecer. Né? Então, eu tenho um crescimento bastante forte de algumas exportações, alguma diminuição de importações, talvez como fruto do período anterior, porque no período anterior eu desvalorizei o câmbio e segurei os salários via recessão, certo? Então eu tenho um efeito dessa relação câmbio-salário, né? Câmbio, desvalorização, dá competitividade ao produto. Salário, segura, diminui custo de produção, né? E aí melhora as exportações, né? Eu tenho o pacote de investimentos do segundo PND que se materializa e 84 é um ano bom lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que se recupera. Então, isso também explica, vamos dizer assim, a recuperação das exportações, principalmente, e da economia brasileira, mas principalmente da ideia de que as 84, 85, as exportações dão um salto bom, geram superávites comerciais do jeito que a gente vê aqui, certo? Mas a economia não está em recessão, que é o ano de 84, 5% é um bom crescimento, né? E a inflação, 220%, mas isso a gente começa a ver na próxima aula. Tá? Então, é isso, certo? Então, na próxima aula, a gente vê não só essa inflação, mas principalmente a última tabelinha ali, esse crescimento da dívida externa, da dívida interna brasileira e os problemas internos dessa economia. Né? Hoje eu só quis acompanhar um pouco a evolução dessas políticas econômicas e na próxima aula, então, a gente acompanha um pouco o que eu chamaria de os efeitos internos da solução externa. Então, a gente já viu uma parte desses efeitos internos, é uma recessão brutal, certo? Quer dizer, uma recessão forte, menos de 84, né? Mas a gente já viu também ali a inflação, a gente já viu também ali a dívida, então eu queria dar uma olhada mais, de uma maneira mais pesada, um pouco nas questões internas, falar desse efeito Oliveira Tanzi, um pouco com mais calma na próxima aula. Mas esse é um pouco a evolução do governo Figueiredo. Então, primeiro ano meio estranho, certo? Não sei o que faz. Segundo ano, heterodoxia delfiniana. Aí depois vamos para as recessões dos 3 anos seguintes. Né? E o último ano ainda põe a cabeça para fora ali do maremoto, certo? Dá uma respirada, mas com uma inflação a 220%, certo? Mas a economia cresce um pouco mais. Mas ainda o desemprego é grande, os salários estão pesadamente controlados, vamos dizer assim. Né? Então não é uma situação socialmente muito tranquila, não. Mas a gente continua isso na próxima aula. Tudo bem? Diga, Caleb. Professor, eu tenho uma dúvida. Primeiro, para começar, o gatilho de toda essa crise foi a primeira crise do petróleo, né? Você pode dizer, certo, que o gatilho, enfim, foi o fato do Brasil talvez não ter enfrentado a crise do petróleo como algumas pessoas diriam, certo? Isso aumentou a dívida, e isso tem uma repercussão nesse momento. Mas mesmo que eu não tivesse, ou ao contrário, mesmo que eu não tivesse, mesmo que eu não tivesse tido a primeira crise do petróleo e que eu não tivesse me endividado tanto, não quer dizer que o Brasil não passasse também por uma crise da dívida externa nesse período. Né?
muito provavelmente essa crise seria bem menor, né? Bem menor do que foi, né? Então, nesse sentido, você tem razão, né? Só precisa, enfim, também não imaginar que tudo é culpa lá do petróleo lá de trás, né? Aqui, o mundo inteiro, mesmo aqueles que fizeram o ajuste em relação à crise do petróleo em 74, 75, sofreram com a crise da dívida, certo? Né? Os países europeus, os países asiáticos, é verdade, por exemplo, que a Coreia sofre menos que o Brasil, certo? Quer dizer, porque se endividou menos, né? Mas também porque tem o Japão que empresta dinheiro, né? E o Brasil tem aqui os Estados Unidos que pararam de emprestar. Tem várias histórias aqui. Então, todos os países sofrem um pouco com a crise da dívida. O Brasil e alguns países, principalmente latino-americanos, sofrem mais porque tiveram um impacto grande da primeira crise do petróleo e enfrentaram ela com um processo de endividamento. Não sei se eu Então, diga lá. Então, aí a minha dúvida era a seguinte: algumas aulas atrás você comentou sobre o que o Brasil poderia ter feito. Uma delas foi desvalorizar o câmbio, que você explicou que não poderia, porque ia atrapalhar as empresas que estavam endividadas. E a outra foi o que o Brasil fez, que é pegar dinheiro do mercado financeiro. Isso. Aí, uma dívida que eu tenho é que eu sei que tipo, não daria para fazer isso, mas eu não sei o porquê. Que era por que em vez de desvalorizar o câmbio, o Brasil não poderia valorizar o câmbio? Já que assim, eu acho que ficaria mais barato comprar petróleo, por exemplo, não? Não, mas valorizar o câmbio significava importar mais petróleo ainda, certo? Né? Mas aí você. Mas a quantidade é um absurdo, né? O preço do o problema não é só o preço em cruzeiros, o preço em dólar está caro. Mas se você valoriza o câmbio, você não diminui o preço do petróleo. Né? O problema é a quantidade, você tem que diminuir a quantidade que você importa, não aumentar a quantidade. Né? Ele pode até ser mais barato se você valorizasse o câmbio, certo? Em cruzeiros, o petróleo sairia mais barato, mas em dólar continua um absurdo de caro, certo? Quer dizer, e a quantidade é muito cara, então não dá para fazer por aí, certo? Você não consegue compensar. Né? Você pode transformar o petróleo mais barato, certo? Mas isso significa estimular o consumo dele de um produto que saiu de 14 dólares o barril para 45, certo? Dólares o barril. O problema é os 14 dos 45 dólares o barril, certo? Então, quando você desvaloriza o câmbio, não é que você quer encarecer ele para ele ficar mais caro ou não sei o quê. Você quer proibir as importações mesmo, você quer dificultar os importadores mesmo, certo? Se você valoriza, você facilita a importação, certo? Então, a desvalorização de câmbio aqui vem no sentido de diminuir as importações, certo? Da mesma maneira que você faz. Né? Apesar da inflação, você aumenta o preço aqui dentro para fazer as pessoas pararem de comprar, certo? Quer dizer, não para facilitar a vida delas, certo? Quer dizer, então, por exemplo, quando você tem um choque do petróleo hoje, né, a Petrobras vai te dizer, aumenta o preço, né, porque assim a gente compra menos, certo? A gente tem que importar menos. É óbvio que eu, consumidor, falo, não, valoriza para diminuir para eu comprar mais, mas eu não posso comprar mais, senão eu arrebento minha balança comercial, certo? Quer dizer, então, é o contrário. E a desvalorização de câmbio, então, ela tem um efeito negativo também sobre o patrimônio, que eu acho que, acho que você pegou também, só para lembrar isso. E aqui eu não consigo financiamento, certo? Porque os bancos não querem mais emprestar para o Brasil, porque o Brasil é um mau pagador, certo? Porque ele não paga mais o principal. Né? Ele mal paga a dívida, os juros. Vou emprestar para esses caras, por que eu vou emprestar para esses caras? Eles são inadimplentes, certo? Quer dizer, então não tem dinheiro. Né? Não tem dinheiro para o Brasil, não tem dinheiro para a Argentina, não tem dinheiro para o México, não tem dinheiro para um monte de gente. Né? E olha que o Brasil ainda é o bonzinho da turma, certo? Quer dizer, por quê? Porque ele paga pelo menos os juros. Certo? Mas não sei se eu te respondi, Caleb. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Imagina. O que mais, pessoal? Deixa eu até desligar a gravação aqui. Opa, como é que eu fiz aqui? Acho que eu já desliguei, não. A gravação. Professor, eu queria saber como